Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Meus irmãos e irmãs, estamos começando, portanto, agora o nosso retiro, aquilo que ontem nós já havíamos comentado, anunciado na nossa meditação sobre o Evangelho Dominical. Hoje, precisamente, se torna realidade nossa primeira meditação. Ontem comentávamos o Evangelho, agora sim, vamos nos deter um pouquinho a cada dia durante essa Semana Santa, esses 7 dias que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, que nos leva novamente àquelas celebrações ocorridas em Jerusalém. A liturgia tem esse poder não só de trazer a recordação, mas de fazer memória, de nos fazer participantes dos acontecimentos. Hoje pela manhã já celebrávamos o Domingo de Ramos, temos aqui o nosso ramo que foi abençoado e usamos na procissão deste domingo, na manhã de hoje. E a partir de agora, eu lhe convido a que possamos ir adentrando um pouquinho os mistérios desta semana, com a nossa meditação, com o nosso deter-se um pouquinho diante das realidades da nossa fé, particularmente os mistérios da nossa redenção, que nesta semana a Igreja nos chama a participar, a tomar parte nos atos litúrgicos e também de trazer à nossa consideração piedosa aquilo que foi o preço da nossa salvação, a cruz de Jesus, que é a garantia da nossa vitória, a vitória que Cristo nos alcança. Para essa nossa proposta, para este nosso retiro, não criemos ilusões ou planos que não sejamos capazes de cumprir. Em primeiro lugar, penso que seja interessante, seja importante nós termos diante dos nossos olhos, nesse início do nosso retiro de Semana Santa, a necessidade sempre urgente, sempre presente do nosso silêncio. Digo que não podemos e não devemos criar expectativas excessivas, aquilo que saia da nossa normalidade, porque comentava inclusive isso hoje na missa pela manhã. Nós não podemos esperar passar uma semana em meio às nossas atividades, em meio aos nossos trabalhos, em completo, em total silêncio. Não é disso necessariamente que aqui se trata, porque estamos propondo um recolhimento. Isso sim, talvez aqui esteja ainda melhor explicada a nossa proposta para esta semana. Aquilo que vamos com as meditações propor, quem já teve a oportunidade de participar no ano passado, perceberá que as nossas meditações, elas devem, tendem e precisam ser breves. 20, 30 minutos no máximo, momento de oração, que vamos fazendo, não é para substituir a nossa oração pessoal por aquilo que o padre vai dizer, vai falar, vai propor a partir também de alguns autores. Não, ao contrário. As meditações, elas servem como ponto de partida, como ponto inicial, a partir daquilo que fomos escutando, que vamos ouvindo, possa ser também alimentado com um pouco da nossa piedade, da nossa devoção, para que se torne ainda melhor a nossa oração. Por isso, hoje, desde ontem, mas neste período de Semana Santa, em que vamos propor estas meditações, queremos ter muito presente diante de nós, atrás aqui do Padre, o nosso crucifixo, para que seja, à medida em que formos rezando, em que formos deixando que o Senhor fale ao nosso coração, possamos ir também contemplando a cruz de Jesus. Podemos, a partir desse crucifixo tão belo, que nos é colocado, nos é posto
a nossa devoção, a nossa veneração, possamos também, a partir daquilo que formos permitindo e recebendo de Deus como bons propósitos, como afetos a nossa alma, e dirigindo a Ele a nossa oração. Mas penso que um ponto inicial, um ponto de partida tão necessário seja esse recolhimento. Um recolhimento dentro das nossas possibilidades, um recolhimento necessário, mas que não significa um total silêncio, uma ausência de comunicação exterior, mas sim um resguardar-se interior para que, nos momentos especiais desta semana, Deus possa encontrar-nos. É claro que, graças a Deus, ainda temos no nosso país alguns dias nesta semana que são não laborais, não de trabalho, né? Dias em que podemos dedicar-nos mais propriamente, mais intensamente às práticas da nossa fé. Louvado seja Deus, porque ainda conservamos essas realidades. Em outros lugares pelo mundo, inclusive a Sexta-feira Santa, por exemplo, é dia de trabalho, é dia de atividades, e há uma tradição, não sei os senhores como a receberam, mas me lembro quando eu era um pouco mais jovem, não lá em Barbacena, mas em Nova Friburgo, né? Quando eu era um pouco mais jovem, de se recordar, de se repetir muito, né? Que a partir do meio-dia da Quinta-feira Santa já não se devia mais trabalhar, tanto que em muitos lugares a quinta-feira se torna um ponto facultativo, né? E sim, enfim, ainda que talvez essa tradição tenha sido um pouco mais rígida em alguns momentos, isso é bom conservar durante esse período um tempo de maior recolhimento, um tempo não de não trabalhar, mas um tempo de voltar o coração mais a Deus, porque não trabalhar pode significar muitas outras realidades no nosso dia, né? Que seja um tempo de não trabalho para um tempo maior e melhor com Deus. Esse silêncio é um silêncio necessário. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, trata-se de uma manifestação de Deus ao profeta Elias, que está a caminho do Horebe, no monte de Deus. E após a experiência de ter caminhado 40 dias e 40 noites alimentado pelo anjo do Senhor, que lhe proporcionou um pão assado e um jarro de água, esse pão assado e um jarro de água, lemos no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Cito aos senhores: o Senhor disse-lhe: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia... O texto continua. Deus que fala no silêncio. Deus que fala não nas agitações, não nas preocupações, mas quando sabemos a Ele também dedicar esse tempo de repouso, esse tempo de descanso, esse tempo de calmaria, onde o vento suave nos traz a voz de Deus. O grande, famoso cardeal Robert Sarah, ele tem um livro precisamente sobre, que fala sobre o silêncio, mas no seu livro sobre Deus, o título, né? Deus ou Nada, ele traz um breve trecho que penso que vale também a nossa consideração sobre o silêncio, sobre a oração. Diz o cardeal: devemos aprender que o silêncio é o caminho do encontro pessoal e íntimo com a presença silenciosa, mas viva, de Deus em nós. Presença silenciosa, mas viva,
de Deus que vem ao nosso encontro, de Deus que vem nos falar, de Deus que quer comunicar à nossa alma segredos ocultos do seu coração, especificamente na contemplação dos mistérios da nossa redenção, Jesus que vem nos revelar a infinita misericórdia de Deus, que não nos nega nada, que nos entrega o seu próprio Filho para a nossa redenção, para a nossa salvação. Continua o cardeal Robert Sarah, a alma é o lugar da oração. Entretanto, nesse santuário reservado a Deus, nessa casa de Deus, a solidão e o silêncio devem reinar. Porque na oração é essencialmente Deus que fala e nós escutamos atentamente, pondo-nos em busca de sua vontade. Orar é procurar Deus e deixá-lo mostrar o seu rosto e revelar a sua vontade. Certamente cremos que Deus habita e vive em nós, mas com frequência não lhe deixamos a liberdade de viver, de agir, de se mover e de se expressar. Ocupamos todo o terreno de nossa paisagem interior. Nós nos obstinamos sempre em muito fazer, em muito falar, em muito pensar. Nós envolvemos a morada de Deus com tanto barulho. Precisamos, meus irmãos, para ouvir o Senhor, silenciar o nosso coração, deixar que o Senhor nos encontre bem disposto para ouvir a sua voz, para viver esse tempo na sua presença, para deixar que a cruz do Senhor vá iluminando também os cantinhos do nosso coração, para não nos deixar, nesses últimos dias da Quaresma, nesses dias de Semana Santa, nesses dias de preparação para a Páscoa, deixar, se ainda nos falta alguma coisa, que a luz da cruz do Senhor, do Espírito Santo, venha nos indicar também esses caminhos de conversão tão necessários, esses caminhos de purificação que precisamos ir realizando ainda neste tempo. A oração é deixar Deus um pouco livre em nós. Orar é entrar na vontade de Deus. Isso é tão belo, vamos ver na Quinta-feira Santa, como o Senhor, de modo particular, não faltam passagens nos Evangelhos em que o Senhor se coloca em um lugar à parte para rezar. Mas na quinta-feira, na sua agonia, indo ao Horto das Oliveiras, ao Getsêmani, vamos partilhar um pouco dessa oração de Jesus. Essa oração que se deixa encontrar pela vontade de Deus, que quer conformar, apesar da necessária e tão forte luta interior que Jesus tenha de travar. Quem de nós se sentiria cômodo, se sentiria agradável diante de uma morte iminente, diante de tanta perseguição, de tanto sofrimento que está para acontecer? A humanidade de Jesus padece também esse sofrimento, essa angústia, mas a oração é o lugar de encontro com a vontade de Deus. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Isso vamos pedindo também ao Senhor nessa semana. Que a vontade de Deus, que a palavra do Senhor, que aquilo que o Senhor nos tem a comunicar, nos tem a anunciar, nos tem a apresentar, possa encontrar um coração bem disposto. Um coração que se deixe conduzir pela palavra do Senhor, pela sua vontade, pelo seu amor. Isaac de Nínive, numa citação sobre a força do silêncio, nos ensina: Deus levou o seu servo ao deserto para falar-lhe ao coração, mas apenas quem se mantém à escuta, no silêncio, percebe o sopro da brisa leve onde o Senhor se manifesta. No início, é preciso esforço para calar, mas se formos fiéis, pouco a pouco, do nosso silêncio nasce algo
que nos atrai para um silêncio ainda maior. Esse algo, cujos contornos não saberia definir, sabemos que é alguém que sempre nos atrai para entrar em seu mistério. Fazer um silêncio no coração, fazer um silêncio na nossa alma, para que os ruídos do mundo não nos atrapalhem nessa aprendizagem do silêncio que requer que permaneçamos na presença do Senhor para ouvir a sua voz e deixar que essa voz caia na nossa alma, caia no nosso coração e seja o nosso coração esse terreno fértil onde produzirá esses bons frutos de santidade. O Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, nos recorda que nas várias intervenções dos padres sinodais que insistiram sobre o valor do silêncio para a recepção da palavra de Deus na vida dos fiéis, de fato, a palavra pode ser pronunciada e ouvida apenas no silêncio exterior e interior. Nosso tempo não favorece o recolhimento e às vezes fica-se com a impressão de ter medo de se separar por um só momento dos instrumentos de comunicação de massa. Por isso hoje é necessário educar o povo de Deus, educar o nosso coração, educar a nossa alma para o valor do silêncio. Enfim, poderia citar o Papa Francisco na Evangelho Gaudium, que também nos fala sobre o mundo dominado pelo ativismo. O Papa fala: o problema não está sempre no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Ponto. Penso que aqui já poderíamos tirar uma grande lição nessa primeira meditação. Que o silêncio que vamos fazer para encontrar a Deus na nossa vida não significa necessariamente deixarmos as nossas atividades que durante essa semana ainda se farão necessárias, mas em poder encontrar e colocar Deus em tudo aquilo que formos realizando, em tudo aquilo que formos fazendo, em tudo aquilo que nesta semana tivermos que colocar em prática. Que seja tudo bem diante dos olhos de Deus, bem colocado na sua presença, vivido no silêncio de um recolhimento interior que sabe também ali, nas dificuldades, nos altos e baixos que teremos de enfrentar, nas cruzes que teremos que levar sobre os ombros. Ali, em tudo que formos realizando e fazendo, Deus espera ser encontrado pelo nosso coração bem disposto, pela nossa alma colocada na sua presença, pelos ouvidos do nosso coração atentos à sua palavra, atentos àquilo que Ele deseja comunicar-nos. Sem o silêncio, a Igreja falha na sua vocação. O silêncio tão necessário é o silêncio para ouvir a voz de Deus. Dirá ainda o cardeal Robert Sarah, agora sim, no seu livro especificamente sobre o silêncio, a força do silêncio, ele dirá: a caridade nasce do silêncio. Ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. O silêncio é uma condição de alteridade e uma necessidade para a compreensão de si mesmo. Fazer silêncio, deixar, portanto, que essa conclusão tão evidente, que é preciso dar à vida interior o seu lugar na programação das nossas atividades corridas, um local privilegiado, silencioso, puro. Privilegiar nessa semana esse encontro com o Senhor, esse momento de vida interior desenvolvida junto de Jesus. O Senhor nos chama a que nós possamos nos encontrar conosco mesmos, encontrar a nós mesmos para que possa habitar em nós o Espírito vivificante, o Espírito que santifica. Isso pedimos tanto ao Senhor. Pedimos que essa realidade interior seja uma abertura para que o mistério
que constantemente está se ocultando diante dos nossos olhos, que cobre-se de silêncio, possa evitar que o nosso coração ceda a outros ídolos. Coloquemos outras realidades no coração, outras realidades no nosso coração, onde deveria e precisaria habitar Deus. Por isso, ao longo desses 40 dias, nós fomos vendo como é necessária a nossa prática penitencial, como se faz necessário nos nossos tempos um período de penitência, um período de mortificação, um período de olhar para dentro do nosso coração para reconhecer quão necessitados estamos da misericórdia de Deus. O número 1431 do Catecismo da Igreja nos ensina: a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Jesus experimenta também estas privações. Quando, comentando o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, as tentações experimentadas por Jesus, José Galarreta faz essa explanação sobre essas experiências que Jesus também nos coloca como modelo para vencer as tentações na nossa vida. José Galarreta explica: a história das tentações é fortemente simbólica. É verdade que Jesus se retirou, nesta ocasião e em muitas outras, para o deserto, para jejuar e rezar. Era uma prática comum, foi entre os cristãos ao longo da história e ainda é. Retirar-se para rezar, colocar-se à parte, ir ao deserto para encontrar a Deus. O texto também nos mostra que Jesus sofreu tentações em sua vida. Essa constância das tentações de Jesus é muito importante para conhecê-lo e para construir uma cristologia correta, na qual a humanidade não seja mera aparência. A história da tentação é evidentemente encenada. As tentações mais profundas de Jesus são apresentadas em uma única história, aquelas que seu espírito, sem dúvida, sofreu ao longo da sua vida. Ao longo desta semana, já agora no finalzinho da última semana que precedia a nossa Semana Santa, fomos vendo ao longo dos evangelhos como progressivamente Jesus ia se colocando diante dos olhos dos seus perseguidores e estes, por sua vez, começavam a tramar a sua morte, como prendê-lo, como pegá-lo em alguma palavra, como era necessário, disse Caifás no evangelho proposto para o sábado, para ontem. Dizia Caifás: é necessário, é importante, é melhor que um só morra por todo o povo, do que venha todo o povo perecer. Os judeus já haviam decidido matar a Jesus. A ressurreição de Lázaro, ouvimos no Evangelho de segundo São João, esse foi o grande motivo, o grande passo, o grande aspecto que os levou a essa decisão final. Era necessário que Jesus morresse. Por quê? Não só Jesus, mas também Lázaro, nos conta o Evangelho, porque a partir de Lázaro, a partir do que haviam presenciado, muitos passaram a acreditar em Jesus. Há uma motivação, mas, sobretudo, há por baixo desses panos de aparência, de uma aparência de necessidade, há uma decisão que previamente já se havia estabelecido. O medo das represálias romanas, havia um pretexto para eliminar Jesus, mas não havia ali uma razão real.
Havia um desejo, havia uma decisão. Jesus precisava morrer, mas não sabiam ainda por que acusá-lo, de que modo fazê-lo. De certa forma, aqui há também uma similaridade com as tentações da nossa vida. Ela começa pequena, começa talvez com um pensamento que nós, se não eliminamos, se não afastamos da nossa consciência, pode crescer, pode ir encontrando as ocasiões do nosso dia a dia e, inclusive, nos levar de tal forma, se estivermos com as tentações enraizadas no nosso coração, a buscarmos nós os motivos que justifiquem aquilo que queremos realizar. Aqui, na última semana, fomos vendo como eles foram encontrando, buscando e encontrando ocasiões para justificar a necessária morte de Jesus. Na sua e na minha vida, também tantas e tantas vezes, nos colocamos diante de tentações, diante de situações de pecado, em que nós já nos cansamos de lutar contra, e o que buscamos já não é a mudança do nosso coração, já não é que a voz de Deus se conforme com a nossa vida, ou melhor, que a nossa vida se deixe transformar e se conformar com a palavra de Deus que habita em nós. Mas buscamos o contrário, buscamos justificar-nos. Olha, isso todo mundo faz, nos nossos tempos, isso já não é mais pecado, isso já não ofende mais a Deus, isso não é culpa minha, isso, aquilo. E vamos nas tentações que deixamos crescer, vamos nos acomodando. Precisamos pedir ao Senhor as inspirações do Espírito Santo, essas oportunidades para fazermos o bem que ecoa na eternidade, bens eternos, já agora na nossa alma. Colher agora esses frutos de santidade que o Senhor ao longo dessa quaresma tem semeado no seu e no meu coração. A oração ao Paráclito, a oração ao Espírito Santo nos tem que fazer pedir. Quantas vezes precisamos pedir um coração dócil aos conselhos do Espírito Santo, a sabedoria contra as tentações, a prontidão para evitá-las, para fugir das ocasiões de pecado. Nós precisamos ir terminando, para que não nos estendamos demais nas meditações, para que não sejam ocasiões cansativas para a nossa oração. Pedimos ao Senhor esse silêncio. Mas antes de terminar, gostaria de apenas mencionar, isso que vale a pena, alguns exemplos. Porque se vivemos, graças a Deus, tivemos essa oportunidade. Se não vivemos nesse tempo quaresmal algumas penitências, ainda temos a oportunidade. Nesta semana, de intensificar as nossas penitências. Se não as vivemos, colocarmos. Se as vivemos, colocar algumas mais. Para que essa semana santa, como o nome sugere, seja santa no nosso coração. Seja a oportunidade de chorarmos os nossos pecados, de deixarmos que Deus encontre nas nossas penitências também um coração mortificado, para que Ele venha fazer a sua obra, para que Ele venha restaurar, para que Ele venha com o seu bálsamo purificador nos dar a graça da santificação, do recomeço na sua presença. Gostaria apenas de mencionar algumas penitências que penso podem nos servir, nos ajudar nesse tempo, nessa semana, também a colocar em prática, a viver um pouquinho mais intensamente esse tempo de silêncio, esse tempo de escuta, esse tempo de atenção à palavra de Deus. Separei aqui em 3 grupos. Primeiro grupo, as penitências gastronômicas. Fica como exemplo. Talvez a partir do que o padre vai dizendo, algumas podem se encaixar na sua realidade, outras talvez você já esteja vivendo, outras não nos diga nada, porque não é uma realidade que nos toque.
A penitência, por necessária relação com a sua essência, é importante que ela nos incomode, que a penitência nos faça penitenciar, nos faça penitência. Porque se fosse alguma coisa que estivesse longe da nossa realidade, aí não estaria necessariamente tocando algo que nos ajudaria a ordenar as nossas paixões, a viver com a graça de Deus com os olhos fixos no Senhor. Ou seja, resumo, as nossas penitências precisam ser penitenciárias. Encontremos algumas, coloquemos algumas, pelo menos umas 2 mais, nesse tempo de Semana Santa, para vivermos junto do Senhor. Cito as penitências gastronômicas. Sou daqueles que acham que devemos fazer pelo menos uma penitência deste tipo, pois o jejum nos coloca dentro de um padrão bíblico. Podemos escolher, portanto, algumas destas que nos são propostas. Cito: trocar a carne por peixe, ovos ou queijo, ou mesmo comer puro, comer menos arroz, feijão, macarrão, pão, para sair da mesa ainda com um pouco de apetite, eliminar os doces, refrigerantes, chocolates, guloseimas. Nas refeições, acrescentar algo que seja desagradável, como diminuir a quantidade de sal, colocar um condimento que quebre um pouco o sabor, comer algum legume ou verdura que não goste muito, diminuir ou mesmo tirar as refeições intermediárias, como o lanche da tarde, tomar café sem açúcar ou água numa temperatura menos agradável, reservar algum dia para o jejum total ou parcial. Lembremos que a Sexta-feira Santa é dia de jejum e de abstinência de carne. Sobre as penitências corporais, esse segundo grupo, algumas sugestões, né? Dormir sem travesseiro, sentar-se em cadeiras um pouco menos cômodas, mais duras, rezar alguma oração mais prolongada de joelhos, não usar elevadores, escadas rolantes, trabalhar sem se encostar na cadeira, cuidar da postura corporal, descer um ponto antes do ônibus, se por acaso tivermos que usar algum transporte coletivo, deixar de usar o carro, a bicicleta, a moto, fazer algum percurso a pé, coisas que podem nos incomodar um pouquinho, incomodar o nosso corpo. E o terceiro grupo é das penitências morais. Talvez essas sejam ainda mais importantes termos presentes diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Essas provavelmente são as mais difíceis de viver. Não reclamar das contrariedades do dia, não murmurar, agradecer mais, louvar mais a Deus por aquilo que nos sucede, sorrir sempre, mesmo quando haja algum nervosismo, algum motivo para estar nervoso, moderar a frequência às redes sociais, celular, computador. Talvez aqui esteja um ponto fundamental, crucial, na vivência desse silêncio que nós estamos pedindo e esperando viver nesta semana. Quantas e tantas vezes nós vamos distraindo o nosso coração com tantas coisas, com tantas relações externas a nós, especificamente pelo celular. Antigamente se falaria das televisões, né, dos televisores, de ir lá, desligar o televisor. Hoje o televisor está conosco, vai na palma da nossa mão, onde quer que estejamos, ali está, sob os nossos dedos, a possibilidade de viajar pelo mundo, nas notícias, nas distrações que vamos realizando, e que, se nesse período queremos silenciar a voz externa para ouvir a voz de Deus no nosso coração, com mais razão, também o celular, também os aparelhos eletrônicos nos chamam a atenção e se fazem necessários desse jejum nesse período. Aqui, nessa semana, se não tirar, pelo menos reduzir a poucas vezes durante o dia. Fica também uma sugestão. Desligar as notificações do celular, caso eu não possa desligá-lo completamente. Se eu preciso ter o celular sempre ligado, pelo menos não estar sempre pendente, sempre atento ao que está chegando.
fazer outros serviços mais incômodos na casa, lavar a louça, no trabalho, ajudando os outros, fazer aquilo que não é o mais fácil diante das minhas atividades, diante daquilo que eu devo realizar. Acordar mais cedo para fazer oração, não ouvir música no carro ou algum período do dia, não assistir TV, não assistir a TV, mas dedicar este tempo à leitura, não usar jogos eletrônicos, fazer algum trabalho voluntário, rezar mais pelos outros, não só por si mesmo, reservar dinheiro para dar esmola, sobretudo em atenção aos mais necessitados, não se defender quando alguém lhe acusa. Olha, como aqui nos faz falta também praticar esta virtude da paciência, esta virtude da humildade e oferecer ao Senhor também aquilo que talvez nos seja injusto, mas que o fazemos para unir-nos à sua cruz. Especialmente essa semana que ouviremos do alto da cruz Jesus desculpando os seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como nós precisamos também, muitas vezes, aprender a silenciar o nosso coração diante de uma contrariedade, de uma perseguição, de uma injúria. Isso não é, poderia o mundo dizer, né? Isso não é ingenuidade. Não, isso precisa ser em nós humildade, de quem deixa Deus ser Deus em nós. Falar bem das pessoas, talvez tivéssemos motivos para criticar, ouvir as pessoas incômodas sem as interromper, dormir no horário, mesmo sem ter vontade para isso, se queremos, inclusive, levantar mais cedo, com razão, faz-se necessário dormir também mais cedo, colocar um horário para dormir, para que ali também cessem as nossas atividades e eu possa já me preparar para o dia novo que o Senhor me há de conceder com a graça de Deus. Enfim, vamos terminando, mas se quiser apenas citar como uma última oração nesta nossa meditação, o Salmo 130. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Que Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, a Senhora das Dores, nos ajude a termos, não só de nome, mas junto de Deus, uma santa e proveitosa Semana Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.